Um grande movimento que é organizado nesse período é que, na verdade, retoma as mesmas matrizes das campanhas de alfabetização, de educação de base, de educação rural dos anos 40 e 50, é o movimento de educação de base, que nasce de uma proposta da Igreja Católica de usar as emissoras católicas para repor, na verdade, um projeto que já tinha começado no Ministério da Educação, que chamava Sirena, Sistema Radioeducativo Nacional, que também já estava sendo feito em convênio com algumas rádios católicas e tal. Então, havia uma experiência grande na Colômbia, em Sutatenza, com dinheiro americano, de um padre que tinha usado toda a estrutura de paróquias e feito um sistema de alfabetização do povo do meio rural, com catequese, com instruções de higiene, com extensão rural, naquele estilo americano, que foi trazido para Natal, mas com uma perspectiva diferente, porque Natal já tinha um serviço de assistência rural montado por Dom Eugênio Salles naquele período, com a presença de alguns vigários de interior muito viva e muito participada, assim, muito ainda naquela perspectiva do desenvolvimento de comunidade, da coisa. A igreja tem uma história curiosa. As primeiras faculdades que formaram assistentes sociais foram da igreja, e Natal foi um modelo dessas escolas de serviço social. Então tinha um dinamismo, embora fosse uma coisa ainda com os ranços de educação de base, de alfabetização e de desenvolvimento de comunidade, tinha um dinamismo próprio, muito, sem nenhum desdouro, muito eclesial, muito paroquial, mas de uma tentativa do que veio se chamar nos anos 60 da igreja progressista. Hoje a gente critica isso, de coisa, mas naquele período era uma coisa. Essa experiência antiga de Sutatenza, trazida para Natal, para uma pequena emissora que atendia na periferia da cidade, nada mais do que isso, ela é retomada por Dom Vicente Távora, que era um bispo agilíssimo, com uma entrada política enorme nesse período no governo de Jânio, depois de Jango, e faz uma proposta grande de um movimento de educação de base através das emissoras católicas, com uma instalação de um primeiro ano de 15 mil escolas radiofônicas para fazer, na cabeça da igreja, alfabetização, educação de base e, obviamente, catequese. Só que chama um grupo que veio do movimento de ação católica, de Juque, de Joque particularmente, que vira isso um pouco de ponta de cabeça e entra no mesmo clima do MCP de Pernambuco, no mesmo clima de pé no chão e tal, chega a partir de 62 fazer uma coisa muito mais concreta, muito mais próxima das necessidades da população. O MEB foi essencialmente rural. Inovou assim, de qualquer coisa, de 10 para 1000, um modo de dar aula pelo rádio. As aulas do Sirena eram feitas no Rio de Janeiro, gravado pelo broadcast da Rádio Nacional, com aquele esplendor das novelas da Rádio Nacional, como são as da Globo hoje. A produção no MEB era local. O material didático que a gente usou ainda era o material didático das campanhas, foi rejeitado, e o MEB, um pouco no empurrão dado pelo livro de alfabetização do MCP de Recife, depois de Pernambuco, faz um livro de pós-alfabetização chamado Viver Lutar, que era a história da luta operária naquele momento centrada na reforma agrária. A própria igreja incentivou a gente levar isso num nível político ideal para aquele momento. Ingênuos, a gente pensa na conjuntura que veio depois, mas naquele nível político. O MEB é um movimento poderoso, ele não conseguiu fazer 15 mil escolas no primeiro ano, mas fez quase 8 mil escolas em 2 ou 3 anos, teve uma penetração no Brasil inteiro, no Nordeste particularmente, Centro-Oeste, depois no Norte,
É uma experiência poderosa e é uma experiência extremamente bem documentada. Tem 4 livros sobre o MEB, 2 livros gerais, um meu, um do Luiz Eduardo Vanderlei, sobre o MEB em geral, todos o modo de trabalhar, todo o programa político, e 2 livros pegando a experiência do Maranhão, com uma experiência diferente, foi a única que não teve rádio disponível e fez contato direto com a população, treinando liderança para formar sindicato rural, que era o forte daquele momento, e Goiás, que tem uma escola radiofônica bem feita, mas que vê que também a escola radiofônica é insuficiente e vai para os contatos direto. E Goiás é uma experiência muito rica, porque ela trabalha com o grupo de Paulo Freire e com o grupo do Centro Popular de Cultura que eu vou falar, que eu vou apresentar oportunamente. A gente tem vários trabalhos recentes sobre Goiás que estão pegando agora o trabalho com a liderança de base, os líderes rurais daquele período que sofreram, foram presos, largaram a igreja católica, foram para a igreja adventista, mas continuam líderes rurais até hoje. Goiás é um lugar que a gente está levando mais a fundo a pesquisa e que pode nos dar muito material para enriquecer isso que a gente tem disponível, que está à disposição de vocês e que certamente a gente já tem contato para fazer, mas que estamos abertos para receber qualquer contribuição aqui no nosso portal. Fique à vontade para mandar o que você tiver ou dar o depoimento que você quiser. Não só o pessoal de universidade, então o pessoal de movimentos de base em que a gente custou muitos anos para chegar para recuperá-los.